Uma certa vez Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. E a palavra diz que ele chora. Jesus chora. E ele diz: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, me abandonaram. Amada igreja, por que tudo está apontando à volta do Senhor Jesus Cristo? Porque a cada dia está esfriando no coração do ser humano o amor. Pastor, o que tem levado o coração de um ser humano a esfriar? A palavra diz que é a iniquidade. Quanto mais o pecado no coração de um ser humano, menos amor ele tem, mais endurecido, mais propenso à violência. E nós estamos vivendo essa época. A cada dia, amada igreja, as coisas estão apertando. A palavra diz que a justiça primeiro vai acontecer primeiro dentro da sua casa. O que nós temos que ter muito cuidado é para que a nossa fé ela não se esfrie dentro de nós, não se apague dentro de nós. O que todos nós precisamos voltar, amada igreja, ao primeiro amor. Vocês lembram muito bem que naquele momento que um dia, lá atrás, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você só queria falar de Jesus. Era falar de Jesus de manhã, de noite, à tarde. Até chamavam de fanáticos, porque tudo para você era Jesus. Estava no primeiro amor. Não tenha tempo ruim. Passava por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas vocês estavam firmes espiritualmente. O tempo vai passando. E há uma tendência natural, amada igreja, no coração de um cristão, se não estiver se alimentando com uma palavra, em oração, em reservando tempo para Deus, a tendência natural é o esfriamento na alma. Não tem mais desejo de ler Bíblia, não tem mais desejo de orar, já não vem à casa do Senhor como vinha antes. E se nós não tivermos cuidado, igreja, caímos no fracasso espiritual. O que está acontecendo com a igreja atual? Quando nós comparamos a igreja de hoje com uma igreja primitiva, será que há alguma diferença? Será que há uma diferença entre a igreja primitiva, aquela igreja, uma igreja que a Bíblia diz que um era o coração de todos, era crentes, que tinha comprometimento com uma palavra, era homens e mulheres, amada igreja, que estavam dispostos a pagar um alto preço, mas não abandonava a palavra do Senhor. O que está acontecendo? Uma igreja primitiva, que era marcada, recheada de sinais, de milagres, de transformações. O tempo vai passando, e muitos de nós vamos ficando no meio do caminho, abandonando a fé. Porque, pastor, eu já não tenho mais tempo como eu tinha antes. Eu já não leio mais a Bíblia como antes. Eu já não oro mais como antes. Eu já não tenho mais a alegria da salvação. Eu não tenho mais prazer de falar de Jesus mais para ninguém. E você viveu momentos na sua vida, amada igreja, em experiência com Cristo, aonde muitos de vocês se sentia útil na mão do Senhor, aonde o Senhor te usava para você abrir a tua boca e as pessoas ouvirem e o diabo cair por terra, pessoas doentes, você orava e era curado. E o que é que está acontecendo? A
palavra diz, ainda hoje nós estávamos aqui na escola bíblica, falando de Provérbios capítulo 24, 10. Onde a palavra diz: se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco, a tua força será pequena. No momento das nossas lutas, igreja, se a gente retroceder, se a gente baixar a guarda, se a gente não se levantar espiritualmente, se não buscarmos a palavra de Deus como a estrutura da nossa fé, não temos força para suportar as lutas que virá pela frente. O evangelho não é mar de rosa. O evangelho não é essa facilidade que muitos estão pregando por aí, igreja. O que é que está acontecendo? Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O primeiro amor é tudo que nós precisamos voltar de onde nós começamos. É muito fácil dizer que tem amor, mas ninguém quer mais sentir a dor das pessoas. Vivemos em uma época que cada um está dentro do seu quadrado. O problema é seu. Por mim, exploda. E criamos dentro do nosso coração um egocentrismo muito grande. Estou salvo e que todos se perdam, que todos vão para o inferno. Eu não estou nem aí, eu já estou salvo. E temos que ter muito cuidado no nosso coração para isso, igreja. Todos vocês, todos nós, já passamos momentos muito difíceis. A palavra diz que aquele que tem o Espírito do Senhor é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que tem temor diante do Senhor, amada igreja. O momento que o cristão ele é mais perseguido, ele é mais injustiçado, é quando você está crescendo espiritualmente. Quando na vida de um cristão a vida aparentemente está bem, não há perseguição, não há injustiça, é aí onde mora o perigo. A minha vida está bem, não tem nada, não acontece nada. Eu não sou atacado no campo espiritual. O livro de Hebreus capítulo 10, versículo 32, eu sempre bato nesse versículo. A palavra diz: lembrai-vos quando foste iluminados, suportaste as lutas e sofrimento. No dia que nós fomos iluminados, que dia foi esse, igreja? No dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo nos iluminou. E por esta razão, agora vem o sofrimento, as injustiças. Por quê? Porque Satanás não atira em quem está morto. O diabo não atira em quem está morto espiritualmente. Quem está morto não faz medo. Se você for em um caminho, encontrar um leão morto, encontrar uma cascavel morta, uma cobra, uma serpente, não faz medo, está morto. Você não tem medo, está morto. Você passa de lado, está nem aí, está morto. Agora deixa estar vivo para tu ver uma coisa. Logo você quer pegar uma pedra, um pau, você quer logo essa realidade. Então Satanás, ele não atira em quem está morto. Ele atira em quem está vivo, em quem está crescendo espiritualmente. E na hora que o cristão ele começa a rever os seus conceitos, começar a consertar e alinhar a sua vida com Deus, este crente, ele se torna uma ameaça para as trevas. O inferno odeia e luta para tentar nos atingir, igreja. Eu quero dizer para vocês, amada igreja, que tudo que o Senhor quer é que nós viemos crescer espiritualmente. Não é somente dar a salvação. A
salvação é uma base. Que bom, eu cheguei nessa base, eu estou salvo. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Pela fé, eu creio que eu estou salvo. Eu estou na base da fé. E é pela fé que o homem é salvo, não é por obras. Não é por homem orar muito. Não é por homem ganhar muitas almas. A salvação é pela fé. E a base que nós chegamos, que é a base da fé, não é só isso que Deus quer dar para nós. A palavra diz: crescei no Espírito. Agora eu nasci para o Senhor. O Espírito Santo me gerou dentro de mim. Agora eu sou um bebê, eu sou uma criança, eu estou crescendo. Agora eu estou descobrindo a grandeza de Deus. Que bom, eu estou salvo. Mas eu preciso sair dessa base. Eu preciso ir mais para um outro tópico, para um outro nível espiritual. Eu preciso crescer, igreja. E para eu sair daqui e crescer espiritualmente, isso demanda um tempo. Não é de um dia para a noite. Ninguém que se converte muda de um dia para a noite. É um processo. Chama-se processo de santificação. A palavra diz: chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. O momento que nós nos lançamos nos braços do Senhor, com a mesma intensidade, o Senhor se lança também para nós. E este processo não acontece de um dia para a noite. Eu estou na base da salvação. E o processo de santificação é um trabalhar do Espírito Santo no espírito de um ser humano. Vai mudando por dentro, vai transformando por dentro. E a pessoa vai se esforçando. A palavra diz: esforçai-vos. E para o Senhor colocar ou permitir que nós chegamos a um patamar espiritual maior do que esse, isso demanda um tempo, vida com Deus, renúncia, santificação. E este conjunto, ele eleva ao cristão na vida espiritual a crescer espiritualmente. Os olhos espirituais se abrem no mundo espiritual para que nós possamos enxergar o espiritual. Eu agora tenho uma visão ampla mais do que aqui. Eu estou subindo, eu estou crescendo. E agora o desejo é galgar níveis de glórias mais altos com Cristo. Eu preciso e quero crescer mais espiritualmente. Eu preciso reservar mais a minha vida em santificação. Eu preciso me doar mais para o Senhor. Eu estou crescendo espiritualmente. E eu cheguei a esse nível espiritual. E meu grau de visão é diferente daqui. Aqui eu tenho um ângulo de visão. Aqui eu tenho outro. Melhorou. Estou mais alto. Eu consigo ver mais. Mas eu não quero só estar aqui. Porque o desejo do Senhor é que eu galgue níveis de glória mais alto, crescendo espiritualmente. Este processo se dá, amada igreja, quando nós procuramos ter uma vida de santificação para com o Senhor Jesus. Níveis de glórias mais altos com Cristo. Há um preço a pagar. A unção tem um preço a pagar. O Senhor nunca dá algo para alguém sem antes cobrar um preço. O Senhor permite situações para que o nosso coração se aquebrante diante dele. E muitas das vezes o nosso coração está tão grudado, apegado a coisas que atrapalham a comunhão com Deus. E Deus quer de nós uma santificação. E Ele sabe que o coração tem durezas. O que Deus permite? Deus permite situações adversas. Deus permite situações diversas. Porque o cristão, ele nunca orou tanto quando as lutas estão sendo apertadas em cima dele. O crente nunca abandonou a oração, amada igreja, como ele está aparentemente, não tem tribulação, não tem perseguição,
não tem justiça, a vida está light espiritualmente, corre-se um risco de se acomodar espiritualmente. Há homens na Bíblia que a palavra fala, amada igreja, como Elias. O profeta Elias, ele foi confrontar os profetas de Baal. E a palavra diz que 450 profetas de Baal morreram. Elias teve uma vitória. Mas quando a esposa não, eu esqueci, deu um branco. Acabe era o rei. E ele enfrentou e matou os 450 profetas. Que homem de guerra, que homem de batalha, que homem que tinha uma visão dos céus, amada igreja. Que homem que estava imbuído com o poder de Deus. Mas quando Jezabel, a esposa de Acabe, soube que Davi matara ali 450 profetas do seu marido, ela ficou enfurecida. E quando Elias soube que a Jezabel queria a cabeça dele, olha o que acontece com um homem que enfrentou 450 profetas. Ele agora corre de uma mulher. Ele corre de uma mulher chamada Jezabel. E ele corre 290 quilômetros. E ele está exausto, com fome, cansado. Um anjo do Senhor aparece a Elias e dá comida para ele. E ele se levanta e ele vai para a caverna. Mais uma vez o anjo chega diante de Elias e disse: Elias, sai para fora, sai, Elias. E a Bíblia diz que o anjo deu uma comida a Elias e que essa comida fortaleceu ele e ele andou 40 dias. Mas Elias, ele ficou pedindo a própria morte a Jesus, a Deus. Igreja, quantas das vezes você passou por situações que você pediu a Deus: Senhor, me mate, Deus, tira a minha vida, Deus, por que tanto sofrimento na minha vida? Foi momentos que você olhou para um lado, para outro, você não viu saída, você só pedia morte ao Senhor, o desespero na tua alma. Quantas das vezes você foi confrontado, amada igreja, e você até pensou em desistir? Aquele que te chamou é aquele que cuida de você, igreja, de nós. Abra a tua palavra, a Bíblia, no livro de Lucas 9:62, igreja. Quem um dia não pensou em desistir? Vai para Hebreus 10:38. 10:38. Hebreus 10:38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Confira na palavra do Senhor. Esta palavra que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Hebreus 10:38. A palavra do Senhor diz assim, igreja: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Igreja, só os justos são aqueles que são justificados pelo Senhor. A palavra diz que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nesses. Não adianta. No momento que você colocou o pé no Evangelho, não tem retorno para você. Não existe retorno para aqueles que um dia colocou o pé no Evangelho. Não tem retorno, igreja. Não adianta olhando para trás. Os problemas às vezes têm afligido tanto a tua alma, que tem roubado as tuas forças, atrapalhado a tua vida espiritual. E quando às vezes nós pensamos: Deus, não dá mais para mim. Se não dá mais para você, para onde é que você vai?
Para onde é que você vai, igreja? Se não há outro caminho a não ser Jesus. Não existe outro caminho. Não existe dar um tempo com Deus. A pior mentira do diabo é quando um crente está passando problema. Eu vou dar um tempo a Deus. É tudo que Satanás quer. Uma oportunidade para que no momento da tua luta você mostre a tua fraqueza e não tenha força para prosseguir. Desistir jamais, igreja. Desistir jamais. Porque o preço que o Senhor pagou na cruz por nós foi muito alto, igreja. Você quer desistir para ir para onde? Pastor, eu vou dar um tempinho aí. Há muitos que foram dar um tempinho e nunca mais voltaram. E muitos hoje estão nas trevas. Ainda que tenha que pagar um preço diante do Senhor, pague na presença de Deus. Na história dos grandes homens da Bíblia, houve na vida deles momentos de muito desgosto. Você se lembra quando Deus ele fala com Jonas para ir a Nínive pregar o evangelho? E Jonas se levanta, não para obedecer, mas para desobedecer a Deus. Porque ele sabia que se fosse lá em Nínive, e se a palavra chegasse em Nínive, aquele povo ia se converter, e ele não queria que o povo se convertesse. Havia 120.000 pessoas. E a palavra diz que depois de tempestades, lançaram ele dentro do mar, um grande peixe engole ele vai para as profundezas do mar, o peixe vai e vomita ele lá em Nínive, ele prega a palavra, o povo se arrepende, se converte ao Senhor. O que é que acontece com Jonas depois? Ele vai pedir a morte a Deus. Ele vai lá: Deus, não foi assim que eu disse quando eu estava lá em Jope. Eu não queria vir para este lugar. Eu não queria que este povo se convertesse. Deus, me mate. Eu prefiro a morte. Um homem de Deus fala isso. O quanto o coração do homem engana a gente mesmo. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é tortuoso. Talvez você está trilhando caminhos que você acha que é correto. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja. A palavra diz: quem conhecerá o coração? Aquele que te chamou é aquele que cuida de você e de nós. Há uma promessa da salvação para todos nós. E não adianta tentar querer escapar. Porque o homem, ele procura caminhos alternativos. Deus até permite que o homem pegue caminhos alternativos, mas lá na ponta está fechado. Não adianta. Vai ter que voltar tudo de novo. E esse retorno, para começar de onde ele começou, isso pode demandar um tempo, meses, anos de sofrimento, de perdas, de dor, de angústia. Aí Deus, pela sua misericórdia, levanta a pessoa, restaura, e mais uma vez a pessoa começa a caminhar por caminhos alternativos. O caminho mais fácil. Não precisa eu orar mais, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais ter compromisso com Deus. O homem, ele vai se apagando aos poucos. Quando menos esperar, ele está dentro de um lamaçal, amada igreja. E tem muitos que nem sabem por que se afastou de Deus. Ei, por que tu saiu da presença de Deus? Eu não sei. Alguém te fez algum mal? Ninguém. Alguém te maltratou? Ninguém. E por que você saiu? Eu não sei. Porque o fracasso espiritual, ele começa, amada igreja, lentamente na vida do crente. O primeiro sinal que o crente não está bem é quando ele despreza a palavra.
ele já não tem mais tempo para ler Bíblia. Ele já não tem mais tempo para orar. Antes, estava sempre em oração. Agora não tem mais força para orar. Não tem mais alegria para orar. Quando era dia de noite de culto, vinha alegremente para os cultos. Hoje já vem se arrastando para os cultos. Antes ele começava, vinha para a igreja, sentava no primeiro banco, passou para o segundo, para o terceiro, já está no último, já está na porta da igreja, já está na rua e não quer mais saber da igreja. Aí a palavra diz: do que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. A salvação é individual. A tua esposa não vai te salvar, nem no teu marido. Ela é individual. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Para onde eu irei enviar a minha alma? Eu sou responsável. A palavra diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Cuidado. Ou hoje ou amanhã, se não tiver um concerto com Deus, talvez a tua aliança já está quebrada. Até para você estar aqui hoje foi uma luta. Não tem mais desejo de orar, não tem mais vontade. Provérbios capítulo 13, versículo 13, a palavra diz: todos aquele que despreza a palavra perecerá. E talvez parte do sofrimento de muitos aqui dentro é por conta do desprezo da palavra de Deus. O desprezo. Já não tem mais aquele amor. Já não tem mais aquele compromisso. Já não fala mais de Jesus para ninguém. Há quanto tempo que talvez você não abre a tua boca para falar de Jesus para alguém? Há quanto tempo você não evangeliza? Há quanto tempo você não fala mais do amor de Deus? Há quanto tempo você não fala de Jesus, o que Ele fez na tua vida? Olha o risco que muitos estão correndo. Não, mas eu estou na igreja, eu faço parte da igreja, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu sou batizado, eu tenho até cargo na igreja, tenho tantos anos na igreja. Mas talvez, igreja, há muito tempo a tua boca não abre para falar do amor de Deus para as pessoas. É sério isso. Muitos emudeceram. Pastor, eu não sei pregar. Você não sabe falar? O que custa você falar do amor de Jesus para alguém? Porque isso precisa de um alinhamento, igreja. Se não haver um alinhamento entre a pessoa e Deus, você não tem ânimo nem de falar de Jesus para ninguém. Talvez você está precisando de alguém que fale de Jesus para você, e não você falar de Jesus para alguém. A prática do primeiro amor é tudo que nós precisamos voltar, igreja. Ai, como seria maravilhoso, igreja, se teu telefone tocasse todos os dias. Se alguém tivesse lá sempre batendo na tua porta, pedindo oração, pedindo uma palavra. Porque muitos ali naquela comunidade sabem que você é diferente. Sabe que você carrega um comprometimento com Deus. Há quanto tempo alguém não pede uma oração, não pede uma palavra, não pede um aconselhamento espiritual? Talvez você mora na rua, ninguém nem sabe que você é crente. Trabalha e ninguém nem sabe que você é crente, porque não fala de Jesus. Fale de Jesus. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Abre. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Tudo que o Espírito Santo ele quer é fazer da nossa vida um instrumento na mão de Cristo. Porque todos vocês, se todos que têm o Espírito Santo têm Jesus, igreja. Aquele que tem o Espírito Santo transporta Jesus em nossa vida.
O Espírito Santo é o mesmo que desceu sobre Jesus. O Espírito Santo é o mesmo que desceu sobre os discípulos. Ele é o mesmo. Não tem dois Espíritos Santos. Só existe um Espírito Santo. É que na vida determinada dos crentes, o Espírito Santo, ele tem liberdade para trabalhar. Ele tem liberdade, prazer de andar com o crente. Mas em determinados crentes, o Espírito Santo tem vergonha de andar. Anda entristecido pelo estilo de vida que desagrada ao nosso Cristo Jesus. As coisas não acontecem. As coisas não vão acontecer, amada igreja, quando o nosso espírito está desalinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo querendo impulsionar o seu espírito para ir em lugares, para ir a pessoas que estão marcadas para servir a Cristo. Há muitas pessoas que moram na tua vizinhança, que moram no teu bairro, que está lá trabalhando ao teu lado, pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no roubo, no crime, mas estão marcados para servir a Cristo. Há muita gente agora que está na bebedice, que está no adultério, na prostituição, na vida errada, mas estão marcados para servir a Cristo. Não é o anjo do Senhor que tem que ir lá pregar para essas pessoas. O diabo cobriu essas pessoas, escondeu essas pessoas, para que você não veja. Talvez você nem tenha orado: Deus, Pai, me dê fome pelas almas, me dê sede pelas almas. Eu quero sede, eu quero fome pelas almas. Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas Senhor, eu vou abrir a minha boca, eu sei que o Senhor vai me usar. A vida seria outra, igreja. Daqui a pouco termina o culto, todos vocês irão para suas casas. Muitos retornarão a terça-feira, a quinta-feira. Mas lá fora, muitos não querem alinhar uma vida com Deus. A gente quer tudo de Deus. Igreja, nós recebemos de Deus aquilo que nós damos para Ele. Nós não iremos receber nada além daquilo que nós damos para Deus. Deus vai dar aquilo que a gente dá para Ele, igreja. Ele é fiel e justo. É impossível um crente começar a ter sede pelas almas, fome pelas almas, evangelizar, falar do amor do Senhor, orar, consertar a sua vida, para que a vida desse crente não seja uma experiência com Deus. Vida de experiência com Deus. Eu não quero aqui de maneira hipótese alguma me exaltar não, igreja. Está repreendido isso. Mas vocês não têm ideia o que acontece. Vocês não têm ideia o tipo de pessoas que vêm ao encontro, até por telefone. Pessoas como se tivesse, amada igreja, preste a morrer. Pessoas desenganadas, perturbadas e demoniadas. Só sabe a pessoa que um dia estava doente, perturbada, e que recebe o refrigério de Deus. Só sabe essa pessoa o quanto é maravilhoso, quanto isso é prazeroso, o quanto você se sente útil na mão de Deus. Imagine você, igreja, Deus usar as tuas mãos para quando você colocar em direção a uma pessoa doente, essa pessoa ser curada. Não tem dinheiro que pague isso. Mas por falta desse exercício, a gente acaba dentro de um acomodismo e não acontece mais nada em nossa vida. Ficamos apenas cheios de informações, de religião, de teologia, de conhecimento da palavra, mas a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Amém, igreja? O Espírito Santo, Ele é o mesmo. Ele quer te usar. Ele quer mudar a história. Ele quer mudar esse quadro. Mas não depende dele, depende de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, ele fugirá de vós.
tem coisa mais importante na vida de um servo de Deus quando ele se sente útil e como instrumento na mão de Deus. Procuramos mudar a forma de a gente pensar. Enquanto às vezes nós só estamos: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E a gente fica o tempo todo assim, como se fôssemos coitadinhos, amada igreja. Como se nós não tivéssemos o Espírito de Deus, como se nós não tivéssemos a palavra de Deus, como se nós não tivéssemos o nome de Jesus dentro de nós. Imagina dos céus o Senhor olhar para os seus servos e ver os seus servos cheios de intrepidez. O diabo tem que olhar para cada um de vocês, eles têm que bater a cara no chão, tem que bater de continência para vocês, tem que olhar para vocês e ver a autoridade de Deus sobre vocês. Mas isso só é possível, amada igreja, quando nós procuramos a cada dia a procurar viver uma vida de santificação e está disposto a pagar um preço com o Senhor. Amém, igreja? E Deus, Ele está aqui, igreja. A vontade do Espírito Santo, igreja, é que todos nós precisamos crescer, sair desse patamar. E a gente fica fadados o tempo todo, mergulhado em problema. É problema de noite, é problema de tarde, de manhã, é 24 horas a gente está mergulhado num problema. A gente não desgruda dos problemas. A gente pegou a nossa vida, amada igreja, e parou no meio dos problemas. E o que nós abrimos a nossa boca, amada igreja, é só para dizer: Deus, Deus, me mate, eu não aguento mais isso, ai que tanto sofrimento, ai que... Igreja, nós temos um Deus dentro de nós. Você tem Jesus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, a palavra de Deus dentro de vocês. O diabo não quer que vocês compreendam isso, para que nós possamos e sejamos vítima dele, sofrer nas garras dele. Ele não quer que você descubra a autoridade de Deus que vocês têm dentro de vocês. Assumir essa responsabilidade, trazer para dentro de vocês essa responsabilidade. Eu não sou qualquer crente. Ei, problema, eu não sou qualquer crente. Eu não tenho força para resolver esse problema, mas eu tenho um Deus que me dá força para eu resolver. É assim que nós temos que encarar as lutas diárias. Ai, misericórdia. Como o crente não xinga, né? Aí diz: oh, misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Para não dizer outra coisa. Até quando nós iremos ficar o tempo todo se achando de coitadinho, misericórdia, 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 parados? Temos que nos movimentar, amada igreja. Temos que partir para cima. Não importa o problema que você está passando. Olha para esse problema, amada igreja, e diz: eu vou te vencer, problema. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu não vou retroceder. Eu vou prosseguir. É impossível que esse problema não suma do teu caminho, porque não vai resistir. Porque não vai resistir. E a gente passamos o tempo todo mergulhado dentro do problema e olhando como um coitadinho. Eu vou sair em nome de Jesus. Eu vou mudar a forma de eu pensar. Eu vou mudar a forma de eu falar. A minha boca não vai ter mais negatividade. A minha vida não vai ser mais pessimista. Tudo está ruim, nada presta, tudo está difícil, eu não consigo, o povo tem, o povo consegue, eu não consigo, por que fulano cresce, eu não cresço? O tempo todo a nossa mentalidade fadada ao fracasso. Entende, igreja? Se tão somente nós colocamos isso em prática, você vai ver que muitos problemas da tua vida vai cair fora. Depressão, barreiras que estão nos caminhos vai se partir em nome de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ou nós pensamos assim, ou iremos ser candidatos fortíssimos a cair dentro de uma depressão, a viver à base de remédios controlados, porque simplesmente ficamos o tempo todo: misericórdia, misericórdia,
misericórdia. Quando Josué perde o seu líder, Moisés morre, ele começa a chorar. E Deus apresenta-se a Josué e diz: ei, Josué, tem de bom ânimo. Ei, Josué, esforça-te. Ei, Josué, levanta-te. Eis que o meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, dai continuidade. Diga ao povo que marche. Sai dessa prostração. Igreja, se Josué não tivesse uma palavra dessa de ânimo, ele ia morrer chorando o tempo todo ali. É isso que Deus diz conosco. Pare de chorar. Pare de ficar reclamando pelos cantos. Levante-se. Deus é conosco, igreja. E eu fico imaginando quando o diabo vê um crente pelos cantos se lamentando o tempo todo, ele fica fazendo festa. É isso aí, crente. Isso, chora pelos cantos. É isso aí, crente. Você tem que chorar mesmo. É isso mesmo. Isso. É assim que ele faz. Ele não quer ver a gente se levantar. Porque ele sabe quando nós nos levantamos espiritualmente, ele não suporta, ele tem que correr. E aquele problema que é de ordem espiritual, que é um ataque espiritual, não vai resistir, vai cair fora. As coisas que é para dar errado, vai começar o que agora dá certo. As coisas começam a se encaixar. Porque aquelas barreiras espirituais, ela não resistiu à tua fé, à tua vida alinhada com Deus. Entende agora por que muitos estão pelos cantos, choram o tempo todo, e até quando vai permanecer nessa situação? Deus é contigo, igreja. Deus é com cada um de nós. Aqui não tem nenhum derrotado, não. Nenhum de vocês é fracassado, não. A questão é que ainda muitos não tiveram ainda o conhecimento, o entendimento desse Deus que está dentro de você. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, nenhum de vocês são fracassados. Nenhum de vocês são derrotados. A cada um de vocês tem um Deus dentro de vocês. Assuma isso. Largue o pecado. Largue o pecado. Abandone a vida errada. Procura viver uma vida de santificação diante do Senhor. A tua vida vai mudar. O maior interessado que nós vemos mudar a nossa vida é o Espírito Santo. Mas a gente fica o tempo todo esperando o Espírito Santo fazer na nossa vida aquilo que o meu Espírito faz. Aquilo que eu faço, Deus não faz. Faz, igreja. Aquilo que está na tua altura, faça. A tua casa vai mudar, tudo vai mudar. O teu pensamento, a tua saúde, o teu alto astral vai mudar. Aí fica dentro com baixa estima, olhando para o passado, chorando pelos cantos, se martelando, se apunhalando. Cada apunhalada fere, dói, a carne sente. Aí vem insônia, vem depressão, tudo amarrado. Porque muitos estão se matando a si próprios nesse sentido. Eu vou mudar de vida em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho vida dentro de mim. Eu não sou fracassado nem derrotado. Ainda que todos olhem para mim como um fracassado, é problema de quem olhe. A minha solução está nos olhar de Cristo para mim. O mais importante é Jesus olhar para meu coração e ver a vida e ver um espírito de coragem dentro de mim. Amém, igreja?